Boa tarde, Liliane, Eduarda, Joelma, tudo bom? Alexandre, tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo. Amanda, Lucas, Eric, tudo bom, Eric? Agenor, sejam bem-vindos, que honra vocês aqui. Maiara Vitória, Edivânia, minha amiga. Que bom, Edivânia, ver você aqui. Adri Santos. Sheila, tudo bom, Sheila? Télia, tudo bom, Télia? Carla, Daniele, Isabelle, Mariana, João Pedro, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana. Miguel, tudo bom, Miguel? Miguel, meu ex-aluno, que agora é um vaqueiro. A vaqueira ainda faz toada, de repente, na hora. Não é bom isso, né? Jadson, assistente de gestão lá do outro ginásio pernambucano. Maria Antônia, tudo bom, Maria Antônia? Seja bem-vinda. Adriana que ensina alemão na nossa escola. Seja bem-vinda, Adriana. Alana. Eglantine, minha amiga de tempo de faculdade, que também mora aqui agora na região metropolitana. Carlos, Alessandra, lá de Tupanatinga. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui acolhendo vocês nesse primeiro momento. Hoje a gente vai conversar com Maria Medeiros, que é secretária executiva de Educação Profissional e Integral, né, da nossa rede. E nós vamos falar de um tema muito especial, né? Esse tema realmente ele foi escolhido por nós assim para a gente falar mais ao pé do ouvido mesmo de educadores, de estudantes. Tudo bom, Luan? Porque Ellen, seja bem-vinda, professora de português e inglês da nossa escola, Jane Cleide. Porque nesse período da pandemia a gente pode ter ficado meio assim, né? Mariana, o que é que tem futuro na minha vida, né? Para falar de uma linguagem bem clara, né? Uma linguagem bem assim do matuto, mas que é o que vem na nossa cabeça, né? Então hoje a gente vai conversar com Maria e ela vai trazer algumas contribuições para a gente nesse sentido, né? Como é que eu posso repensar meu projeto de vida e os meus sonhos, né? Porque nosso projeto de vida ele está recheado dos sonhos que a gente tem, que a gente cultiva, né, para a nossa vida. Então, a gente vai conversar sobre isso, né? Quero, Netinho, seja bem-vindo. Jane Cleide, aí de Floresta. Um prazer, viu, Jane Cleide, ter você aqui. Do Sertão, eu também sou do Sertão, que eu sou de Itaíba, viu? Maria Eduarda. Aí eu quero pedir a vocês para irem convidando os amigos de vocês, né? Lembrando, né? Muita gente tá querendo participar dessa live, vocês mandam aqui por esse triângulozinho que parece uma asa de um avião. Aí o pessoal vai ser avisado. Conceição, Amanda, Isabel, minha irmã, Francisca, que cuida do nosso museu, né, lá no ginásio pernambucano, Ana Paula, que também é nossa aluna do terceiro ano, Arthur, seja bem-vindo, né, o pessoal tá chegando. Maria Medeiros, entra já, tá certo? Me comuniquei com ela agorinha. Daqui a pouco ela já chega aqui para a gente começar a conversar. Se em algum momento vocês tiverem alguma pergunta e tudo mais, pode até fazer por essa interrogaçãozinha, né, que está aqui, porque a interrogação fica mais fácil a gente ver, né? A pergunta aqui, às vezes eu me perco. Então, porque eu preciso prestar atenção também no que a outra pessoa está dizendo, que eu também estou aprendendo nessa hora, né, minha gente? Eu não sei como é que está muito assim o dia a dia de vocês, né, a rotina, mas eu acredito assim que
para mim o trabalho, mesmo sendo de uma maneira muito diferente do que eu estava acostumado, ele está um pouco mais leve. Eu estou sentindo isso. Claro que cada pessoa sente de um jeito, né? Quando a gente foi conseguindo organizar um pouco a sistemática de trabalho da nossa escola, para dar assistência aos nossos professores, aos nossos alunos, a gente foi começando a ficar com a rotina um pouco mais organizada. E aí, ó, Maria Medeiros já está por aqui, vou chamar ela agora. E aí, a gente começou também a ir criando coisas, né? Para ir dando assistência, para ir fazendo todo esse trabalho, né? E nesse período também criei um canal no YouTube chamado Sala da Direção, né? Quem ainda não se inscreveu pode ir lá no YouTube, coloca Sala da Direção e você se inscreve. Sejam bem-vindas, meninas. E é para compartilhar um pouco assim de dicas, de conteúdo prático, né? Para as pessoas que fazem parte da gestão escolar, né? É a ênfase, mas são conteúdos e informações que servem para todo mundo da escola, não é? Por quê? Porque quanto mais empoderada de informação uma comunidade escolar estiver, né, mais ela participa com qualidade. Então, se os pais sabem como é que a escola deve funcionar, se os professores também sabem, eles conseguem participar de maneira mais efetiva, com mais qualidade. Então, a ideia é essa, tá? Quem quiser, veja lá no YouTube que vocês vão ver. Hoje, essa semana, inclusive, escolhi o tema de avaliação, né, para a gente conversar. Seja bem-vindo, Bruno, Rafael. Deixa eu achar a Maria para a gente começar a conversar, né? E pedir a vocês que realmente lembrem aí aos colegas, né, aos amigos que também queriam estar aqui nessa live conosco. Tudo bom, Maria? Tudo em paz, você me ouve bem? Ouço. Coisa boa, prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço você arrumar aí essa vaguinha, como diz o outro, no seu dia. Ai, ai, Eita. com todo prazer. Muito bom mesmo estar aqui com você no seu perfil do Instagram, compartilhando esse momento tão especial, né, da gente bater um papo aí, essa live. Então, gratidão desde já por essa oportunidade. Eu é que lhe agradeço, Maria. Então, Marinalda, do Ageu Magalhães, está aqui. Bruno está aqui. Daniele, que é mãe de aluno da nossa escola. Seja bem-vinda. Patrícia, Samuel, que é nosso professor de física. Helena, da nossa biblioteca. Conceição, que é lá de Noronha. Pessoal do Regueira Costa. Sejam bem-vindos. Maria Antônia, Cláudia. Vocês podem também ir convidando outras pessoas para participarem desse papo com a gente, né? Inácia, tudo bom, Inácia? A gente vai falar hoje de sonhos, né? Estamos acordados, com os olhos abertos, mas vamos falar de sonhos. Cláudia é de São José do Egito, seja bem-vinda, viu? Olha, Joel Joelmaíne Salgueiro, Salgueiro, pois é. Vamos isso, pedir ao pessoal para ir no aviãozinho, né, Paulo Bruno? Dá isso, tempo de chamar. Então, tá tem sim. gente aí zanzando pelo Instagram sem saber em que live deve entrar. Eu sugiro que vocês chamem essas pessoas para cá. Vamos Isso. chamar, eu vou até aqui no aviãozinho e vou chamar uma turma também, que esse bate-papo promete. Isso mesmo. Eu estava dizendo aqui agora há pouco que esse tema foi bem escolhido, assim, né, Maria? Para justamente educadores, estudantes, né, pais de alunos também, para a gente falar um pouco dessa questão de sonhos, né, do projeto de vida continuar, né, assim, no nosso pensamento, talvez não igual, mas com algumas modificações, como tudo, né, que está tendo que acontecer agora, que a gente está tendo que se readaptar, né, mas Verdade. é super necessário, né? Essa semana eu terminei agora há pouco, né? Tenho que uns 30 minutos, 40 minutos, a terceira reunião que eu fiz com estudantes e era com o terceiro ano essa, né? E a gente sabe que os meninos do terceiro ano, eles estão assim um pouquinho mais Uhum. mexidos, né? Meu último ano, eu quero que tudo seja diferente, tudo seja para ficar na memória mesmo, né? E aí vem e acontece dessa forma e às vezes eu escuto assim uma reclamação.
poxa, logo no meu terceiro ano, né? Mas aí a gente tem que se adaptar, né? E vencer da mesma maneira. Né? Esse ano, realmente, algumas pessoas ficam dizendo um ano perdido, mas não é, é um ano diferente, Não. né? É um ano diferente que está exigindo da gente também outras coisas. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje também. Várias pessoas foram entrando aqui. Margarida, que é mãe de aluno da nossa escola. Gabriel, que é meu amigo, meu irmão, lá de Buíque. Tudo bom, Gabriel? Ana. Oscar. Ó, a Oscar apareceu numa live. Menino. Tá vendo? A gente tá com moral, viu? Tá vendo? Elaine, trabalha lá com você. Seja bem-vinda. Isso. Ana, Maria Clara, Vitória. Helen de Salgueiro. Eita, longe que só, né? Seja Pois bem-vindo, viu? Que honra. Isabelle, que é do nosso terceiro ano, está aqui. Quero minha formatura. Daniele, que já foi minha aluna lá em Itaíba. Felipe, aqui no ginásio. Mônica, sejam todos bem-vindos, minha gente. Luciene Leite, Silvana, um bocado de gente. Escola Agrícola de Humans, que é do Sertão Central. Seja bem-vinda. Clarice Souza, Thierry, Oscar aqui, tirem onda. Anísio Vera, seja bem-vindo, viu, ou bem-vinda. Ney Anderson, que é um crítico literário que tem aqui em Recife. Quem não segue ele ainda siga, porque ele só traz coisa boa, escreve também, é escritor. Patrícia, Cacilda. Cacilda é minha companheira fiel aqui também de live, viu? Coisa boa. GP Cabugá tá aqui. Que as rivalidades de GP já se acabaram, viu, Maria? Nós somos unidos, integrados, companheiros e parceiros lá, Daniel, todo mundo. As histórias que se fundem, que depois vamos fazendo cada um a sua, né? É isso aí. Uhum. Maria, vamos começar a nossa conversa. O Vamos, tô pessoal vai pronta. chegando e vai se juntando aqui a gente, né? Se tiver Sim. alguém que vocês não convidaram ainda, convidem. Patrícia Renata Dantas, seja bem-vinda. Carlota Breckenfeld. É. É Mato Norte, né? Não, é Não. Tabira, Carlota Beck. Eita, aí é. Meu Deus do Pois é. céu. Tem gente Sertão. aqui de Pernambuco todo, viu? Aqui é Eliane. CIP presente. Fátima, Daniele Siríaco, sejam bem-vindas também. Várias escolas de Salgueiro. Sejam bem-vindos, certo? Então, o tema da nossa live hoje é projeto de vida e sonhos no contexto da pandemia, né? E Maria vai falar um pouquinho aqui para a gente, né? Para vocês que não sabem, mas eu acho que todo mundo que está aqui sabe, Maria toda quinta-feira, 7h30 da noite, né, Maria? É, a Faz uma gente live. agora a gente fez um ajuste por conta da agenda, né? Que a gente está participando de muitas webconferências, muitas reuniões online, e aí entramos também numa nova fase desse projeto, que é o Maria Medeiros PE, que surgiu Ah, nesse contexto de pandemia, justamente para a gente se reinventar, buscar formas de irmos ao encontro dos outros que estão precisando de nós. E aí eu trouxe para o perfil do Instagram esse encontro às quintas para a gente falar numa perspectiva de investirmos na evolução pessoal e desenvolvimento profissional. E foi uma maratona de 5 quintas-feiras, assim, bem intensas, mas foi muito, muito legal, trouxe muito aprendizado. E a gente entrou numa fase do projeto que a gente também migrou para o canal do YouTube. E lá no YouTube, né, tem o canal Maria Medeiros PE, onde a gente está focado em trabalhar com as habilidades socioemocionais que possam nos ajudar nesse desenvolvimento profissional, considerando que se esse tema já era importante, agora tem uma relevância ainda maior. E aí, nessa nova fase, a gente vai ficar se encontrando toda última quinta-feira do mês. ah, Então, entendi.
A gente agora tem um encontro marcado toda a última quinta-feira do mês no perfil do Instagram, @mariamedeiros.pe, e você já está convidado para participar lá, que o próximo tema, eu não vou dar spoiler, não, mas nesses dias a gente vai divulgar e o tema promete, viu? Promete aí ajudar muito as pessoas que estão pensando na sua vida profissional dentro desse novo normal. Que bom. A gente precisa realmente dessas direções, né, desses nortes. E quando tem pessoas que se disponibilizam a isso, significa que elas não tiraram apenas esse tempo aqui da live, por exemplo, né? Tem um tempo anterior de se preparar, né, de tudo mais. Ontem eu tive um dia bem corrido, que eu comecei 10 da manhã numa reunião da GRE. Quando foi depois almocei, fui terminar umas coisas, 2 horas com alunos, tinha cento e poucos alunos na reunião. 4 da tarde, um curso de línguas que estou fazendo. E de noite ainda fui gravar um vídeo. Terminei 10h30. Né? Então, isso acontece no nosso dia a dia. Né? E aí, realmente, quando a gente tenta oferecer alguma coisa para o outro. Né? Acho que se o intuito, se o propósito for esse, então, eu acho que vale sempre a pena, né? Para a gente e também Isso. a gente espera que valha para os outros. Né? É um sentimento, sabe, Paulo Bruno, de querer Paulo Dutra, seja transbordar. bem-vindo. O nosso deputado, professor Paulo Dutra, que alegria, né? Ele está aqui conosco, um abraço, um companheiro também de maratonas, de lives, né? Eu Ele já estava esteve aqui, aqui, eu foi. assisti, eu Eu lembro. acompanhei, né? Ele também tem uma agenda aí super intensa, de conferências, webinar, falando sobre o papel da Assembleia Legislativa nesse contexto aí de pandemia, trazendo a pauta da educação. Então, que bom encontrá-lo aqui. E aí eu estava te dizendo, Paulo Bruno, que a gente sente uma vontade muito grande de transbordar na vida do outro conteúdos que sejam relevantes, né? Esse momento está nos colocando nesse movimento que primeiro deve ser de autocuidado, de olhar para dentro, de fazer a gestão das nossas emoções, mas é um movimento também de ampliar o nosso repertório. E eu penso que você também, ao criar o canal, a pensar numa live, no perfil do Instagram, no seu perfil pessoal, vem com esse desejo de trazer contribuições para as pessoas que nesse momento estão transitando muito pelo ambiente virtual. Essa é a ideia, é que a gente Isso. aproveite essa oportunidade para transbordar, não é? Eu costumo dizer assim, toda vez que eu estudo um conteúdo que faz muito sentido na minha vida, eu fico morrendo de vontade de fazer uma live para falar sobre aquele conteúdo para outras pessoas. Porque enquanto professora, né, eu sou professora da rede estadual de ensino, professora de biologia, eu penso que acho que é uma coisa que está no nosso DNA, né? É uma coisa incrível. Eu sinto de verdade essa vibração, esse desejo forte de sempre que eu tenho a oportunidade de aprender um novo conteúdo. A última live foi sobre educação financeira. E aí eu mesma me surpreendi, porque eu estava com muita vontade de falar sobre educação financeira. Não é a minha área, mas como eu estou estudando e aí fazendo alguns cursos, assistindo alguns vídeos, eu disse, meu Deus, mais pessoas precisam saber disso. Porque é um conteúdo de verdade que tem um forte potencial para revolucionar as nossas vidas. E já que a gente está falando de projeto de vida, a educação financeira tem forte impacto no nosso projeto de vida. Então, eu fiquei com vontade de fazer e de falar, e assim está sendo. Todas as vezes que eu estudo, que eu tenho acesso a algum material, que eu penso que vai contribuir com a vida das outras pessoas, então eu fico logo com vontade de colocar o conteúdo no ar. Isso é ótimo. Mas eu acho, Maria, que compartilha quem também aceita o que os outros produzem.
Quem também vê uma prática boa acontecer, por exemplo, a gente que é gestor, ou então professor, numa outra escola, numa outra sala, e diz, poxa, será que aquilo vai dar certo aqui na minha também? Deixa eu ver. Isso é uma forma de você saber apreciar o que a outra pessoa faz, né? E ter uma humildade de tentar aquilo dali. Quando você faz isso, Isso. você também vai começando a ter vontade e dizer assim, será que isso que eu criei aqui na minha aula ou na escola, será que ele não seria também útil na escola de fulano, né? E aí a gente vai se abrindo, né, para poder ir compartilhando mesmo com as outras pessoas. A gente precisa cada dia mais se fortalecer, tanto na humildade de saber receber um conselho, uma dica que vem de alguém, como também na humildade da gente repassar para o outro, né? Sem querer ser um exemplo, sem aquela soberba, aquela prepotência, né, de quem é um modelo, mas eu testei, me deu esse resultado. Tá aí para você. Você é quem sabe o que quer Isso. fazer, né? É a história Boa de tarde compartilhar aqui. mesmo, né? É, verdade. Karina da Oliveira Lima, Gabriela Borba, que é professora aqui da nossa escola de projeto de vida também, Que de sociologia. legal! Irene, que é a irmã mais velha dos nossos alunos. Eu ia dizer que ela era a mãe deles, mas a irmã mais velha. A gente preferiu esse título. Vamos começar Entendi. aqui. Vamos embora. Bom, a gente está vivendo esse momento. E Luciene aqui, lá de Garanhuns, ela era da Garanhuns, CGGR, Luciene, que eu um fui gestor. beijo. Ela é excelente, me ajudou tanto. Tinha ela e tinha a Evaneide. Evaneide, um monte de gente já ouviu falar dela, assim, que ela... Eu acho que se eu me aposentar um dia sendo diretor de escola, ou o que quer que seja, eu vou dizer. Teve uma pessoa lá em Garanhuns, numa sala, um dia, que teve uma conversa comigo que me ajudou muito. É Evaneide. E Luciene trabalhava com ela, era também junto. Eu sou eternamente grato a elas. Estamos vivendo esse momento atípico, né, como a gente já falou, e a grande sensação que nos vem, antes de tudo, é que o tempo parou, né, que a gente está tendo que dar uma pausa na vida, adiando projetos, outras vezes suspendendo alguns deles, mas a gente já tem mais de 100 dias, né, nisso. E já deu para perceber que, na verdade, a vida não parou, né? O mundo não parou e nem o tempo. Eu queria que você falasse, Maria, para a gente assim um pouco, especialmente para a gente que vive no cenário da educação, o que a gente pode fazer para não se sentir justamente nessa paralisia, né? E toda essa pressão que tudo isso traz para a nossa vida agora. Paulo Bruno, eu vou trazer aqui um pensamento de um futurologista já falecido, mas que tem publicações que valem a pena para a gente que é da área de educação, para a gente que está aberto a novos aprendizados, acessar e estudar, conhecê-lo um pouco mais. É Alvin Toffler. Ele é futurologista, né? E ele disse o seguinte: os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Então, passados mais de 100 dias desse necessário isolamento social, para que a gente não entre num estado de letargia, onde a pior alternativa nesse momento definitivamente é não fazer nada, é preciso que a gente esteja aberto a esse exercício de aprender, reaprender e voltar a aprender. O que a gente estava conversando aqui no nosso bate-papo introdutório, não é? A gente precisa encontrar formas de ressignificar não só o conceito de presença, que eu penso que estamos todos nesse exercício, como é que, estando distante fisicamente, a gente se faz presente na vida das pessoas. Então, como é que eu empresto meus ombros virtuais para as pessoas que estão passando por dor, por sofrimento, por angústias, inquietações? Porque nesse contexto de pandemia, é muito fácil a gente se sentir sufocado, a gente se sentir pressionado. Então, que tal
aproveitarmos esse tempo como uma oportunidade para investirmos em nós, como a gente falou aqui, ampliando o nosso repertório, pensando em possibilidades para ajudar os outros, né? E essa ajuda pode ser feita de diferentes formas. Você ajuda na prática da solidariedade, da caridade. A gente sabe que tem muitas pessoas em situação de rua, pessoas que estão enfrentando dramas ligados a essa realidade econômica duríssima que o nosso país enfrenta. Então, a gente precisa fazer esse gesto concreto de apoiar aquelas pessoas que mais precisam, mas tem um apoio que diz respeito a produzirmos conteúdos, compartilharmos boas práticas, estarmos num fim de tarde, como nós estamos aqui, trazendo um tema para que as pessoas reflitam, fazendo uma live que possa inspirar. Então, o que a gente está vendo hoje? Passado esse tempo de distanciamento físico, que as questões emocionais, elas precisam muito ser cuidadas, ser levadas em considerações, não é? A gente precisa cada vez mais investir nessa questão da afetividade, de encontrarmos maneiras de, nesse momento em que o mundo parou, né, em pleno século XXI, é um negócio assim, que era inimaginável, o mundo parou e eu pergunto para mim, eu pergunto para você, para todas as pessoas que estão com a gente aqui nessa live, e o que a gente vai produzir, o que a gente vai gerar de riquezas, não é? E eu não estou falando de riquezas materiais, riquezas imateriais, para que a gente possa viver diferente nesse novo normal. Eu sugiro que a gente comece a ser produtivo agora, inventivo, criativo agora, para irmos juntos caminhando, não é? Enfrentando essa tempestade, porque de fato é uma tempestade, de maneira colaborativa, não é? Nos apoiando mutuamente. Eu penso que esse é um caminho para a gente que é da área de educação, mas para todos os profissionais que estão aqui com a gente. Eu vi um professor colocando aqui que é de Goiás, vê só. Que legal. Então, eu vejo tantas possibilidades, Paulo Bruno, no que a gente está vivendo. Só para fechar, eu queria refletir com você. Se a gente tivesse no antigo normal, vivendo as nossas agendas de trabalho como antigamente, provavelmente, com quase certeza, eu e você não estaríamos aqui na live falando sobre o projeto de vida, falando sobre os sonhos. Vê que possibilidade incrível a gente está tendo, porque estamos vivendo um momento de pandemia, de isolamento social. Acho que vale a pena fazer esse exercício em todas as áreas, não é, da nossa vida. O que é que eu, mesmo enfrentando dor, sofrimento, tristeza, inquietação, eu posso tirar de aprendizado para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional? Isso. Inclusive, eu estava até conversando sobre isso aqui em casa, Maria. A gente também precisa, além disso daí que você colocou, também dar um tom leve, né? Atender nesse chamado de mudar, de se abrir para aprender o novo, né? De tentar se adaptar concretamente às situações. E se eu gosto de fazer, ou se eu acredito que eu já faço a diferença na vida de algumas pessoas, sejam as pessoas que dependem do meu trabalho, sejam as pessoas da minha família que dependem às vezes da minha palavra, ou apenas de saber que eu estou bem, né? A gente também tentar isso, né? Se a gente colocar essa capa, vamos dizer assim, por cima também de todo esse outro esforço, eu acho que também vai valer a pena, né? Para poder a gente atravessar, mas não atravessar se destroçando, né? Porque eu acho que isso é importante também. Do outro lado da ponte, como é que eu Chegar vou vivo. chegar? Tem uma ponte, né? E eu não estou tendo que nadar e pegar nas pedras. É verdade. Eu acho que também essa parte aí pode ajudar bastante. Tem o pessoal aqui da página do Professor 40 Treinamentos,
que trouxe Ele até uma é esse frase. professor que é de Goiás, viu? Que eu estava Isso, cumprimentando, dando um boa tarde especial, né? Tem muita isso, gente chegando, mas vocês ainda podem chamar mais pessoas. Essa isso hora é aquela mesmo. horinha da paradinha para o café. Aí chama a pessoa para tomar café com Paulo Bruno e Maria Medeiros. Isso mesmo. Tem aqui Vânia, que é aqui da nossa GRE, Deise, que é lá da ETS o Galindo, lá em Buíque, que já trabalhou Olha, comigo no Zilda tá querendo Catimbau. fazer uma live com a gente, ó. A gente vai, Zilda. Isso aí. Maria Prof, especialista. Zilda, né, aqui do Dom Vital, muito bem. É Dom Vital de Caruaru ou daqui de Recife? Ok, lá com o Café Prime. Então, falou em café, pronto. Falou em Aí já, queira, café, já olha chegou para a aí. solução. É bom assim. Margarida, que é a mãe de um aluno nosso, Patrícia, Leide Mary, tá dizendo que vai fazer uma com você aqui também, né? O pessoal de Tacaratu, sejam todos bem-vindos, minha gente. Daniel aqui de Pesqueira, que bom, Daniel, Um ter você aqui, abraço né? grande. Fernanda Dutra, pessoal aqui, Cacilda falando também, Janaína, que bom, muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos lá. Se a palavra de ordem, Maria, nesse momento é reinvenção, a Agatha, nossa líder do terceiro D aqui, ó, tá vendo? Estava com a gente até nesse instante, numa reunião também. Fernanda, Bem-vinda. aqui de Tupanatinga. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigado, viu, por estar conosco. Cacilda de Trindade, Elisângela de Tacaratu, Dioneide de Taubira, Alzenita, Conceição Brandão. Que legal, minha gente, vocês aqui. Aldenise, também de Buíque, né? Marise de Petrolândia. Já fiz um concurso para Petrolândia também. Assumi, mas não fui trabalhar. Eita, resenha. Vamos lá. A palavra de ordem nesse momento é reinvenção e também que é a consciência de que sempre estamos aprendendo ou que precisamos estar abertos para novos aprendizados. O que você diria, Maria, para a gente sobre manter a chama do protagonismo juvenil acesa, seja a da escola, que ela tenta fazer com o estudante, né, o que a gente faz para ir acendendo essa chama no estudante, ou a que o estudante precisa acender nele mesmo. Vê só, Paulo Bruno, momentos de crise, pandemia, catástrofes ambientais produzem mudanças bruscas, não é? Rupturas, quebra de paradigmas. E nesse sentido, o ano de 2020, ele vai trazer profundas ressignificações no modo de pensar e de fazer educação. E trazendo para o trabalho que a gente faz muito forte com protagonismo, aproveitando essa oportunidade que nós estamos tendo com essa live de falar para os jovens que estão aí vivendo o ensino médio, que fazem parte de escolas que estimulam, não é, o protagonismo juvenil. E o que é ser protagonista? É estar à frente da ação, é ser o ator principal, não é? Nós estamos aqui na tarde de hoje com o nosso deputado, o professor Paulo Dutra, prestigiando aqui a live, e todo mundo sabe que quando a gente fala da política pública de educação integral em Pernambuco, a gente lembra imediatamente de como tudo começou, dessa história, do papel protagonista que ele teve, né? Eu fui professora de escola de referência, tive a oportunidade de, na minha trajetória profissional, por 2 vezes, ser gestora de escola técnica. E a premissa do protagonismo juvenil é algo que a gente não abre mão, por entender que colocando o jovem no centro do processo educativo, que colocando o jovem na perspectiva pela ótica da solução e não pela ótica do problema, a gente certamente consegue lograr êxito nessa tarefa tão desafiadora que é a tarefa da formação integral do indivíduo. E aí, o conceito de protagonismo também vai precisar ser reinventado, repensado e ressignificado. Eu, inclusive, estou trazendo protagonismo nesse contexto atual, muito ligado à questão da corresponsabilização.
né? O protagonista, mais do que ser corresponsável pelo seu processo formativo, ele vai precisar, junto com a equipe gestora, junto com o time de professores, ser corresponsável por aqueles estudantes que a gente ainda não está conseguindo chegar junto, que a gente ainda, nesse período de fechamento, não é, das escolas, que a gente não conseguiu manter o contato, manter o vínculo. Então, é um protagonismo que tem uma causa que diz respeito a olhar para si e pensar no exercício do protagonismo de uma maneira responsável, no tocante ao seu projeto de vida. Então, tem uma parte, não é, que é com você, jovem, que é com você, estudante, e por mais que a Secretaria de Educação e Esportes pense alternativas, por mais que a escola esteja se desdobrando para chegar até você, tem um momento que é a hora de você, de verdade, tomar as rédeas e fazer a sua parte. De você organizar, mesmo em meio à tempestade, organizar a questão das suas metas, dos seus objetivos, onde você está, onde você quer chegar. E isso dialoga com o projeto de vida para poder você dar passos de evolução, para poder você não parar. Então, dito isso, é muito importante que a gente também trabalhe o protagonismo numa perspectiva de que os jovens eles possam apoiar outros jovens nesse momento em que essa questão das emoções, dos dramas, não é, estão tão à flor da pele. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, na verdade, o resultado de uma pesquisa. E aí é para estimular os protagonistas a se engajarem com essa causa da busca ativa que a gente vai precisar fazer pelos outros estudantes da escola, que essa pesquisa foi uma iniciativa do Conselho Nacional da Juventude, CONJUVE. E nessa pesquisa, 70% dos jovens brasileiros foi voltado para as juventudes, não é? Que é um conceito novo, Paulo Bruno. A gente não fala de uma juventude, mas a gente fala de juventudes, dada a singularidade desse momento, dessa etapa da vida. E a juventude de Pernambuco é diferente da juventude do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então, a gente amplia. A juventude na periferia é diferente da juventude do interior do estado. Então, isso. Aí tem uma razão para a gente ampliar esse conceito. E aí, na pesquisa, os jovens que foram entrevistados, 70% dos jovens brasileiros afirmam que seu estado emocional piorou em alguma medida durante a quarentena. 49% dos 33.688 respondentes disseram que o lado emocional tem atrapalhado os estudos em casa. Então, vejam qual é o drama que está posto para todos nós. E com 12 anos de história aqui em Pernambuco, com a política pública de educação integral, 10 anos da política pública de educação profissional, eu penso que a gente, para além de plantar sementes, a gente já colheu muitos frutos do trabalho com protagonismo juvenil. E agora estamos convocados a reinventar esse personagem dentro da nossa escola. Como é que você, jovem, não é, estudante do ginásio pernambucano que está aqui conosco, demais estudantes da rede pública, da rede privada, no exercício pleno do protagonismo, você, para além de se apoiar, para além de cuidar do seu projeto de vida, você soma esforços e dá as mãos à escola para a gente apoiar os outros estudantes. Inclusive, Maria,
Você falou aí dos frutos, né, que já são vistos. Eu acredito que quem tem feito esse movimento na escola, né, e quem teve a oportunidade de fazer o mínimo que tenha sido esse ano com os primeiros anos, né, que passaram um mês na escola tendo aula praticamente, certamente está vendo algo, né, nesse momento agora, porque realmente a gente consegue que eles tenham uma atitude um pouco mais diferente, né, em relação às coisas da vida mesmo, em relação às coisas da escola. No começo, quando a gente teve os primeiros papos, né, com os alunos, estava todo mundo muito aperreado, muito angustiado, nervoso, um monte de coisa, né? Depois que você conversa uma vez e a gente vai se sentindo juntos, né, se sentindo próximos, a gente também vê que vai mudando um pouco. Hoje eu fiz uma reunião, tinha aluno me cobrando coisas, né, que a atividade de tal professor, ou então que todo dia devia ser não sei de que forma. Eu me senti tão feliz com aquilo, porque eu estou vendo o quê? Que eles estão com a cabeça erguida, né? Aquilo para mim, eu disse aí, eu estou arrepiado depois de que vocês me disseram tudo isso aqui, né? Com os alunos do primeiro ano ontem, meninos dizendo que está fazendo um curso de italiano e um de inglês, outro fazendo outros cursos, um monte de coisas. Minha gente, isso para mim já é muito, né? Eu ver que vocês estão ativos, que vocês estão buscando outras coisas, né? Então, que maravilha! Eu, particularmente, saí com energia melhor da reunião, porque fui vendo que eles estão nesse movimento positivo também. Claro, temos aqueles momentos que dá uma baixa, né? Assim, uma queda na Isso. emoção e tudo É, mais. é E como se a a gente gente estando nessa tivesse. liga, né? É como se a gente tivesse uma montanha russa, não é, Paulo Bruno? Isso. Eu olhando e avaliando esses 100 dias, mais de 100 dias, eu penso que todos nós, e eu avalio que é muito importante fazer esse registro aqui, porque tem pessoas que nos escutam falar sobre ânimo, sobre coragem, e fica pensando assim, ah, mas será que Maria e que Paulo Bruno também não tem dias? Ah, é porque você é como se a gente tivesse assim o tempo todo nessa vibe de alta energia, e você sabe que a gente vive altos e baixos, né? Assim, é uma montanha russa de emoções. Todo mundo que está aqui, em algum momento, lá no início, quando tudo começou, pensou assim, ai, tomara que isso seja um pesadelo, que a gente acorde amanhã e que tudo volte ao normal, como a gente Isso. desejou que tudo voltasse ao normal. Aí a gente vai vivendo um dia de cada vez e vai vendo a partir do que está posto, da realidade. Eu tenho dito, a pior coisa é você não aceitar. A aceitação da realidade é muito importante nesse contexto de pandemia, para que as pessoas possam se cuidar, cuidar das pessoas que amam, porque se a gente começar a banalizar, não é? A gente começa a se colocar em situação de risco. A Organização Mundial de Saúde permanentemente tem feito questão de informar que estamos enfrentando um vírus altamente mortal, que a gente precisa estar um passo na frente desse vírus. Então, cada dia a gente vai tomando mais consciência, e é muito importante que essa tomada de consciência seja traduzida em atitudes, como você acabou de expressar. O estudante, quando tudo começou, poderia até estar pensando assim, ah, vão ser 30 dias e daqui a pouco a gente volta. E aí o tempo foi passando e a gente foi vendo, até agora não tem data, não tem previsão para a gente voltar. A história do normal, todo mundo já entendeu que não vai ser mais normal, será o novo normal. E Novo. estamos aqui nos preparando para viver essa experiência. Eu estava vendo sobre costumes, não é, da América Latina, que nós somos muito calientes, de abraço, de cheiro, de aconchego, e como isso vai ser impactado
nesse novo normal. Então, questões culturais, econômicas, questões sociais, educacionais. Vejam quantas coisas, não é, nós estamos aí trazendo para refletirmos que sofrerão mudanças e que a gente precisa se adaptar. Essa é uma característica importantíssima, não é, a capacidade de se adaptar às mudanças. E diante dessa realidade, diante desse desafio, encontrar estratégias para superarmos, né? É resiliência. Esse é o Isso conceito mesmo. da resiliência. Superar obstáculos, não é? Resistir a pressões. Ave Maria, como a gente está sendo pressionado nesse home office, né, Paulo Bruno? Esse home Verdade. office está em tempo de matar um, meu Deus do céu. É Ai, gato, é menina, é cachorro, é o carro do ovo. Só é abrindo ótimo. um parênteses. Oh, meu Deus do céu. Aí E hoje a gente... inauguraram um carro da cebola, do tomate, de tudo aqui. Uma quitanda volante. Eu disse, ué, Exato. mudou aí uma inovação. A quitanda vai E até a gente você. tá aqui na É live, verdade. administrando e falando de temas Ai, inspiradores. Não é assim? é E verdade. vai ser assim, e vai ser assim. A gente vai continuar, não com essas novidades inseridas no nosso cotidiano. E o que a gente precisa é se adaptar, é enxergar possibilidades em meio à diversidade. É verdade. Tem até a Agatha, que é nossa estudante aqui. A gente está se adaptando ao vírus, porque não dá para parar totalmente. Isso mesmo, Agatha. E eu quero Olha, dizer a Bambam você. tá dizendo que o carro do ovo passa na casa de todo mundo. Só que ele Meu agora Deus. tá passando com mais regularidade, né, Bambam? Tá passando de manhã, de tarde, e tem um carro do ovo noturno também. É, tá demais. Está 24 horas. Eu quero registrar, ó, nós estamos com as duas Oliveiras Lima aqui na mesma live. Que São José do Egito legal! e Boa Vista aqui no Recife. Tem aqui uma amiga nossa, Nati, que mora aqui bem pertinho da minha casa. Edivânia, professora aqui do ginásio. Obrigada, Edivânia. Analice, que é diretora lá do João Barbalho. Tem Ana, que é minha amiga, que mora em Olinda. Patrícia, que é psicóloga, trabalhava lá em Noronha com a gente, né? Que bacana. Muito bom ter vocês aqui conosco, viu, minha gente? Eu quero dizer a todas as pessoas que estão aqui, né? O pessoal de outras regiões e tudo mais, que eu falei no começo sobre o canal que foi criado, né, no YouTube, Sala da Direção, né? É para vocês esse canal. Depois acessem aqui no meu Instagram, tem aqui na bio, dizendo qual é o link que vai para ele. Essa semana eu coloquei 2 vídeos, né, sobre avaliação. Um é dizendo, tirando a dúvida, né, que a gente pode avaliar, né, as atividades não presenciais, porque às vezes essa dúvida está um pouco na cabeça de todo mundo, né? E avaliando, eu posso dar nota, né? Então eu trago lá o que o parecer do CNE diz e também as Uhum. resoluções dos estados, né? Porque um estado muda, né? Diferente do outro. Eu botei lá tipo o estado do Pará que está com uma postura, falei do nosso, né? Claro, vou falar toda vez. E agora hoje eu coloquei outra, continuando um pouco, que é assim, como saber se os estudantes estão aprendendo. Então, eu trouxe algumas sugestões, alguns aspectos que o diretor deve prestar atenção para poder ele apoiar os professores, né? Porque os professores são a peça-chave para esse acompanhamento Sim. acontecer e a escola ir se redirecionando. Não dá para ter um planejamento que você fez lá em março, né? Toda semana tem uma coisa um pouco diferente e que a gente tem que ir realmente se adaptando para poder ir atendendo melhor os alunos. Então, esse vídeo de hoje eu boto 2 ferramentas que tanto podem ajudar o professor como o aluno e ainda você como diretor. Então, fiz agora a propaganda do Vá lá canal. no canal, se Se inscreva, ative o inscreva. sininho, deixe Isso. seu joinha e quando sair do canal, Sala da Direção, vá no canal Maria Medeiros PE e se Também, que inscreva são também. vizinhos. Daniel, do GPK Bugá, seja bem-vindo, Daniel. Maria, aí a gente já está partindo para o final da nossa conversa aqui e tudo mais. E aí eu só queria que você
para a gente fechar realmente, né, nessa esteira de buscar esse potencial interior que cada um carrega consigo, né? Você trouxe muito isso para a gente aqui agora. Como a gente pode dizer a nossos educadores e nossas educadoras e também aos nossos estudantes que estão aqui participando com a gente da importância de manter seus projetos de vida no modo on, ligados, nada de apertar o botãozinho para ir para o off, né? E de não desistir dos seus sonhos. Eu quero ancorar essa minha fala em dois pilares, esperança e fé. Vamos ter esperança em dias melhores. Vamos exercitar a fé na perspectiva de trazer para a realidade coisas que ainda não existem, mas que a gente está torcendo muito para que aconteça, como, por exemplo, a abertura das nossas escolas, o reencontro, esse momento incrível que a gente vai viver de acolhida dos professores, acolhida dos estudantes, as famílias, não é? Então, esperança e fé para poder falar sobre projeto de vida. O mundo parou, mas a nossa vida não pode parar. Nós precisamos seguir adiante de maneira corajosa, de maneira destemida. Então, eu estimulo você que está com a gente aqui nessa live a seguir adiante, a buscar apoio nas pessoas queridas. Isolamento social não precisa ser sinônimo de solidão. A gente precisa exercitar a empatia, a gente precisa exercitar o cuidado com o outro, precisa pedir ajuda e estar aberto para receber ajuda. Isso. Eu tenho falado sobre inteligência emocional, gestão das emoções, mas tem uma hora que você se autoavalia e percebe que está precisando de uma ajuda médica, de uma ajuda profissional. Então, é muito importante você ter clareza disso para que você se cuide e que consiga viver, não é? Enquanto há vida, há esperança. Esse vírus, ele nos ameaça de morte. Nós estamos, de verdade, sobrevivendo, não é? Verdade. Até a situação de uma vacina, até da gente ter uma tranquilidade, vamos assim dizer, uma segurança de que adoecendo teremos um tratamento mais eficaz. Até lá, todos nós temos que estar preocupados com a nossa sobrevivência. A prioridade é a vida. Verdade. Agora, a gente não pode abrir mão de viver de maneira propositiva, de viver sendo protagonista, autores da nossa história. Quando falamos de projeto de vida, quando falamos de protagonismo, no ambiente da educação, rapidamente a gente faz aquele movimento de pensar nos estudantes. Mas essa minha fala é para todas e todos que estão conosco, dos 8 aos 80 anos. Nós precisamos ter propósito. Eu vou seguir animado, eu vou seguir de maneira corajosa, eu vou seguir conjugando o verbo esperançar se eu tiver um propósito. E eu pergunto a você na tarde de hoje, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito pessoal? Qual é o seu propósito familiar? Qual é o seu propósito profissional? Por que faz sentido se cuidar? Por que faz sentido não adoecer das emoções, para além de não adoecer fisicamente? Por que faz sentido você seguir adiante? Por quem você quer seguir adiante? Então, encontre razões para, em meio ao desafio, para, em meio às tribulações, seguir com fé e seguir com esperança. Redesenhe o seu projeto de vida, não é? Eu tenho certeza que muitos de nós, e aí agora eu vou falar por mim, não estava lá no meu projeto de vida ter um canal no YouTube. Também não estava no meu projeto de vida começar uma maratona de lives no perfil do Instagram. Mas o projeto de vida não está acabado.
A gente está o tempo todo lá redesenhando, reescrevendo. Então, permita-se viver novas experiências, permita-se experimentar o novo, mesmo diante da dor, do sofrimento, da angústia, da frustração. Nós temos um grande potencial, não é, Paulo Bruno, de Temos. renascer, de ressurgir. Tem uma propaganda desses bancos digitais que eu acho muito massa pela narrativa da propaganda, onde o dono fala como fundou a empresa. E ele fala que estava numa situação super ruim, o único patrimônio, o único bem que tinha era um carro, e ele vendeu e percebeu que tinha ido para o fundo do poço. E chegando no fundo do poço, ele descobriu que lá tem uma mola. Então, se você chegou na live de hoje dizendo assim, eu estou me sentindo no fundo do poço, pois eu tenho uma boa notícia. No fundo do poço tem uma mola. Use essa mola para sair de dentro desse poço. Venha encontrar a gente. Tem muita vida aqui fora e nós vamos sim seguir adiante com esperança e fé. Amém. Amém. Que essas palavras estejam sendo ouvidas não só por um anjo, mas por uma legião, né? Que cada Amém. pessoa que esteja aqui com a gente, né? Que tem uma coisa também que é muito preciosa, né, Maria? Que talvez uma das mais preciosas que as pessoas têm hoje em dia, que é o próprio tempo delas, né? E a gente está aqui, chegou a 100 pessoas agora, com uma hora, né, com as pessoas aqui com a gente, conversando, confiaram, né, vieram, entraram nessa live e foram permanecendo aqui conosco, né. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que essas palavras tão inspiradas que Maria trouxe para a gente, que elas possam ressoar aí nos nossos corações, nas nossas mentes, né. A gente é tudo, né, Maria? Já diz a própria filosofia de trabalho que a gente vive, né, e acredita que é a interdimensional. Então, que comece no coração, que vá para a nossa cabeça e que faça o efeito que precisa fazer na gente por completo, né? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, quero agradecer de maneira especial, Maria, a você, né? Emília está aqui até lembrando que a gente falou na nossa reunião hoje sobre o verbo esperançar. Eu pedi para ela escolher um poema, uma frase, um pensamento para a gente fazer, né, com os alunos. Ela escolheu Paulo Freire, né? Então, a gente começou assim com esperançar e estamos terminando agora o nosso dia com esperançar mais uma vez, né? A gente está chegando ao fim. Eu quero só dizer ao pessoal que quinta-feira que vem, 5 da tarde, vou receber outra mulher aqui, porque só tinha recebido homens até a semana passada. Aí Maria Isso é uma abriu a questão de nova gênero, fase, viu? entendeu? Aí semana que vem outra mulher. Acho que você conhece ela, Maria, Carolina Campos. Tem uma história bem Ave legal. Maria, eu É sou fã de ativista pela Carol. educação, já viveu nos Estados Unidos, já estudou em universidade muito e está localizada aqui em Pernambuco hoje em dia. A gente teve alguns Isso. encontros antes por conta do mapa da educação e ela é super acessível. Então, quinta-feira que vem, 5 da tarde, vamos estar aqui. E aí, abro Conheço, espaço para viu? você se despedir aqui. Conheço Carol Campos, é uma amiga querida, uma parceira. E vocês não podem perder a live da próxima semana, porque também vai ser bem produtiva. Eu quero terminar, não é? Tem muita gente aqui no chat agradecendo, dizendo que se emocionou com as palavras. E eu quero terminar manifestando o sentimento de gratidão a vocês que estiveram abertos para nos ouvir. Esse passo de abertura é muito importante. O tempo todo que eu estou falando, em minha mente fica a parábola do semeador, sabe, Paulo Bruno? Seja o conteúdo, um conteúdo da área de educação, seja um conteúdo mais inspiracional, 40 sempre segundos. que as palavras caiam em terra boa, dê flores e frutos. É o que eu desejo. Um beijo grande no coração de todos. Valeu, Maria.
Valeu, Tchau, Marcelo, aqui que tchau. apareceu agora. Beijo, Tchau. gente. Obrigada. Tchau, brigadão. Tchau, tchau. Fique com Deus. Amém.